Olá, estamos aqui para a nossa 21ª aula do nosso curso de Física Matemática Avançada. Estamos trabalhando com transformadas de Fourier. Vamos ver um exemplo detalhado que requer o uso de teoria de resíduos, né, de integração complexa, e algumas propriedades básicas de Fourier, que vão ilustrar matematicamente o que nós chamamos em física de princípio de incerteza de Heisenberg. Então, vamos lá. Nós estamos aqui numa sessão iniciada na aula passada, em que nós definimos transformada de Fourier, e nós demos início a uma sequência de exemplos, vimos 4 exemplos na aula passada, vamos ver um quinto agora. Então, estamos dando continuidade a esse exemplo. Nós vamos calcular aqui a transformada de Fourier de uma lorentziana, tá? De uma função lorentziana. Função lorentziana, pessoal, ela pode ser escrita de várias formas equivalentes. Essencialmente, nós temos uma constante sobre uma constante positiva mais o quadrado da variável, certo? Por exemplo, isso é o que aparece em linhas espectrais, né, quando a gente vê isso na teoria de física atômica, tá? Raias espectrais tenderiam puramente a ter uma cara lorentziana, embora a distribuição de velocidades de átomos e moléculas possa dar uma alargada nessa curva e não seja puramente uma lorentziana que seja vista. De qualquer forma, é uma função que aparece em vários momentos da física, tá? Aqui, eu não quis normalizar essa lorentziana, aqui eu não quero que ela seja interpretada como nada especificamente. Existem distribuições de probabilidade degeneradas lorentzianas, que a gente poderia considerar também. Vocês vão perceber que o resultado que a gente vai obter vai justificar por que eu coloquei esse fator constante 1 sobre raiz de 2π aqui, tá bom? Mas, essencialmente, qualitativamente, uma lorentziana é uma constante positiva sobre uma outra constante positiva relacionada a ela, mais a variável ao quadrado, tá? Então, vamos calcular a transformada de Fourier dessa função. Vamos aplicar a nossa definição, com a nossa convenção, em que a transformada de Fourier de f é a função f til da variável de Fourier. Eu escolhi aqui k, eu tendo sempre a usar k quando eu uso x, certo? E nós fazemos a nossa integral desta forma, com essa escolha de constante multiplicativa, tá bom? Então, nós vamos substituir aqui a nossa f, 2a sobre a ao quadrado mais x ao quadrado entraria aqui. O 2a sendo uma constante, eu já ponho para fora da integral, certo? E não apenas o 2a, né? Eu coloquei 1 sobre raiz de 2π aqui. E tem esse outro 1 sobre raiz de 2π que vem da minha convenção de transformada de Fourier. Então, na verdade, quem sai da integral é 2a sobre raiz de 2π, que se combina com esse fator aqui, e vai gerar essa constante a sobre π. O que fica lá dentro é um integrando que combina um termo complexo oscilatório com um termo quadrático aqui no denominador. E esse tipo de integral, pessoal, pode ser extremamente difícil de se resolver sem teoria de resíduos da integração complexa. Vocês devem se lembrar que qualquer integral complexa desse sentido, ela simplesmente seria um parzinho de duas integrais, né? Podemos pegar a parte real dessa exponencial aqui, poderíamos integrar, portanto, cosseno de kx sobre a quadrado mais x quadrado, mais i, e aí teríamos a integral do seno de kx sobre a quadrado mais x quadrado. Essas integrais que misturam termos polinomiais com termos trigonométricos, mesmo simples, como seno e cosseno, podem ser completamente inviáveis por técnicas de integração usual, tá? E se eu bem me lembro, eu acho que eu não consigo resolver isso sem resíduos. Então, vamos lá. O que resíduos tem a ver com a história? Notem que nós estamos integrando a variável x na reta real, tá? K, pessoal, a nossa variável de Fourier, talvez eu não tenha explicitado isso nos outros exemplos da aula anterior, é um parâmetro que nós tomamos como real, tá? Nós vamos obter uma função dos reais nos complexos, que é a nossa transformada, o parâmetro K é real. Tá bom? Ok. Mas aqui nós estamos fazendo uma integral em x. Ótimo. Na reta real. Esse tipo de integral, pessoal, é uma integral, em geral, mais simples do que o que a gente encontra em análise complexa. Porque no plano complexo, nós não estamos explorando qualquer caminho.
Nós estamos exatamente na reta real, tá? Então, é uma integral um pouco mais simples. Só que nós veremos que, para nós usarmos técnicas de resíduos, nós vamos querer considerá-la como uma integral no plano complexo em sua plenitude. Como que a gente vai fazer isso? Antes de mais nada, nós vamos expressar essa integral imprópria de uma forma particular, que é dizer que nós temos o limite de r tendendo a infinito da integral definida de menos r a mais r. Pessoal, notem que isso é uma escolha particular, porque nós poderíamos fazer os limites de integração serem duas variáveis distintas e termos dois limites, tá? Em que o limite superior de integração tendesse a mais infinito, independentemente do limite inferior. Mas nós fazemos essa escolha, tratamos uma integral como essa dessa forma, no sentido de valor principal, tá? Então temos aqui um limite deste integrando. Ótimo. O que eu vou fazer? Eu vou escrever essa mesma integral assim, ó. A constante a sobre π ali permanece, o limite aqui permanece, só que eu vou escrever essa integral na reta real como uma integral complexa. Mas é para um caminho, para uma curva, como essa aqui marcada em vermelho no plano complexo. Ó, a gente só dependia de x porque a gente andava só no eixo x. Mas é óbvio que isso faz parte do plano complexo. Então, eu posso dizer que eu tenho uma variável complexa z, x mais y em geral, teria parte real x e parte imaginária y, tá certo? Esse é o meu z, passa a ser a minha variável de integração. Pessoal, a gente define uma integral complexa como uma soma de rima, certo? A gente pode somar séries infinitas de complexos também. Então, tá aqui. Todo lugar que tem x, a gente coloca z. Como nós estamos andando apenas na curva gama R, orientada de menos R para mais R na reta real, isso aqui é uma identidade. Eu não mudei nada. Tá bom? Tá bom, professor. Se você está na reta real e o seu z nessa curva gama R, ele é apenas x, porque y é igual a zero, para que você quer escrever desse jeito? Ah, eu quero escrever desse jeito porque eu vou inventar um zero muito especial e vou somar zero a essa função. Só que esse zero será expresso como uma integral numa curva saindo da reta real. Para que eu possa juntar essa nova curva à curva gama R e ter um contorno fechado ao qual eu possa aplicar o teorema de resíduos. Tá? Então, aqui eu comento em texto um pouco isso. Por que escrevemos uma integral na reta real como uma integral complexa? Porque nós vamos ver numa outra curva uma integral que vale zero, mas a gente vai poder justapor curvas. Tá? Então, aqui, ó, gama R e a nova curva justapostas constituirão um caminho fechado ao qual se aplica o teorema dos resíduos. E tudo isso que eu mencionei. Qual é a tal curva fechada em que nós vamos trabalhar? Vai ter um desenho aqui na próxima página, paciência, mas permitam-me enunciar aqui formalmente o lema de Jordan. O lema de Jordan é um lema que a gente estuda em integração complexa, ele é próprio para o cálculo de transformadas de Fourier. Ele é adequado exatamente para situações em que nós temos exponenciais complexas, oscilatórias, multiplicando polinômios ou, propriamente dito, funções racionais, que são quocientes de polinômios. Vamos lá. O que o lema de Jordan da análise complexa diz para a gente? Dada uma constante real não nula, que eu vou chamar de M, e dois polinômios P e Q, tá? Nós vamos ter uma integral como essa aqui, ó. EAIMZ vezes uma função racional que é quociente de dois polinômios. P de Z por Q de Z. Se o grau desse polinômio de cima for menor do que o grau do polinômio de baixo, estritamente menor, tá?
há uma possibilidade de nós integrarmos a exponencial oscilatória vezes essa função racional num certo caminho, que eu vou chamar de C, e isso vai dar zero. Quem é esse caminho? Não é qualquer lugar. É uma semicircunferência de raio R centrada na origem. Se o grau deste polinômio for estritamente menor do que esse aqui, é o que está expresso aqui, ó, nessa desigualdade, nós vamos considerar, na verdade, um limite em que o raio dessa semicircunferência tenderá a infinito, e é possível demonstrar que isso dá zero. Tá bom? Qual é a intuição por causa disso? Pessoal, nós vamos estar olhando pontos muito distantes da origem, porque nós vamos estar caminhando numa semicircunferência de raio muito grande, tá bom? Muito longe da origem quer dizer que o módulo de Z é muito grande. Se o grau desse cara é maior do que esse, quem manda no módulo dele é o módulo do seu termo de maior grau, que será maior do que esse aqui. Então, a gente vai ter algo que tende a decrescer, pelo grau de Q ser maior do que o de P. Ah, mas o comprimento da curva no plano complexo tende a crescer aqui, tá bom? Então, repara, se o grau desse cara for 2 unidades ou mais maior do que isso aqui converge. Isso aqui tende a ser linear no módulo de Z, quando eu tomo o módulo, tá? E aí não dá conta de uma diferença de graus nos maiores expoentes entre esses caras. O problema é exatamente quando a diferença de grau entre esses caras for igual a 1. Porque aí, digamos assim, uma potênciazinha de uma unidade a mais que esse cara teria, pode não dar conta do P junto com o comprimento da curva. Só que a oscilação mata. É isso que o lema de Jordan diz pra gente. Tá? A oscilação é útil para matar uma possível divergência nessas condições. Tá? Então, estou falando assim, dessa forma, imaginando que vocês já têm algum conhecimento sobre o lema de Jordan, tá? Senão eu deveria até demonstrá-lo. Mas vamos relembrar a afirmação. Polinômios, esse aqui tem grau maior. Se for 2 ou mais unidades maiores, isso aqui é fácil de mostrar que vai para zero. A dificuldade é quando a diferença de grau é apenas 1, só que dá para provar que o termo oscilatório mata isso. Mas nós estamos longe da origem, uma semicircunferência de raio tão grande quanto a gente queira. Aí esse resultado vai tender a zero. Bom? Só que tem uma sutileza fantástica relacionada ao sinal desse número m. Tá bom? Eu não disse onde está essa semicircunferência centrada na origem. Podia ser que a origem estivesse aqui e ela estivesse aqui à esquerda. Uma semicircunferência à esquerda. Ou à direita, ou em cima, ou embaixo. Não é qualquer uma. Tá? Então, eu vou continuar o meu enunciado do lema de Jordan dizendo o seguinte: se o M for positivo, essa semicircunferência tem que estar no semiplano complexo superior. Vamos ter um desenho daqui a pouco, tá? Só que se o M for negativo, a minha semicircunferência deverá estar... Como é que eu vou fazer isso aqui? Deverá estar no semiplano complexo inferior, para que o resultado seja válido, para que haja uma convergência para zero. Vamos tentar pegar alguma intuição informal aqui. Isso não é demonstração de nada, mas sugere só por que a gente deve se preocupar com isso. Ora, o termo oscilatório dentro da nossa integral, EAIMZ, M real, o meu ponto Z, ele é um ponto qualquer, x mais y. Tá? E o M é real, lembre-se. Então, isso aqui vai dar EAIMX, que é um termo de módulo unitário nos complexos. Esse cara é limitado em módulo. E aí, I vezes I, menos 1, MY. Exponencial de menos MY. Uau, nós temos aqui uma grandeza real multiplicando uma grandeza complexa de módulo 1. Tudo bem? Quando eu vou para longe da origem, quer dizer que o x fica grande. Só que esse cara oscila.
O módulo dele é sempre 1, o módulo dele não varia. Agora, quando eu vou para longe da origem, o módulo de y vai se tornar grande. Agora, eu não sei se esse cara vai querer zerar ou vai querer explodir. Então, vejamos. Como eu quero chegar num resultado que dê zero, que ajude a matar quaisquer problemas que eu tenho aqui, eu preciso que esse cara decresça. Ora, eu quero, então, uma exponencial negativa. Temos um menos explicitamente aqui. Então, isso aqui só vai tender a zero se m vezes y for positivo. Que m vezes y positivo, vezes um sinal menos negativo. Isso quer dizer que quando eu me afastar da origem, eu vou tender a zero por um fator exponencial. Então, a gente sempre precisa pensar em pôr uma condição que m vezes y seja positivo quando nós tivermos uma expressão como essa aqui. Tá bom? Então, vamos ver aqui afirmações mais explícitas, adequadas ao nosso caso, e vamos ver desenhos. Vamos voltar para a nossa integral? A nossa integral, pessoal, era a integral do integrando e aí kz, a quadrado mais e quadrado, e a gente estava lá na curva gama r, não é? Mas eu tinha dito que eu ia adicionar zero. Onde que isso é zero? Se o k for positivo, ele faz o papel de m no que eu acabei de explicar aqui. Se o k for positivo, eu vou ter que pegar uma curva, que é a minha semicircunferência, que eu vou chamar de C+, que é essa curva em rosa aqui, ó. Essa curva em rosa. Limite do R tendendo a infinito, da integral daquele mesmo integrando nesta curva, pelo lema de Jordan, isso é zero. Porque eu vou estar indo para y positivos com k positivo, então a gente vai ter um módulo decrescente à medida que a gente se afasta da origem para y positivos e de módulo muito grande. Só que o meu k, pessoal, a minha variável de Fourier, ela é real, mas ela pode ter qualquer sinal. Então, se o k for negativo, eu tenho que fazer outra escolha para eu ter zero. Eu vou pegar o meu integrando, que se encaixa nas condições do lema de Jordan. Nota que o P de Z dele seria 1, né, pessoal? A identidade. E o Q de Z quadrático. Só que eu tenho que integrar na curva C-, que é uma semicircunferência, no semiplano complexo, negativo. Por quê? Porque agora, sendo o meu K negativo, faz o papel desse M, eu preciso que o Y seja negativo também, para que o produto dele seja positivo, e eu tenha uma exponencial decrescente para quando eu me afastar da origem. Então, quando o K for explicitamente negativo, eu não posso ir lá para cima, porque senão não vai dar zero. Para eu ter zero, eu preciso vir para baixo e fazer o R ficar muito grande. Tá bom? Então, notem, esses zeros aqui surgem, pessoal, independentemente de orientação. Vocês estão vendo que eu já pus orientações nessas semicircunferências? As orientações não são necessárias para que esse zero aqui seja válido, tá? Eu posso andar para um lado, para o outro, posso reverter a orientação, continuo tendo zero. Só que eu já desenhei essas orientações sugerindo que, em um caso, eu vou emendar minha gama R com a C+, para ter um contorno fechado, e no outro caso, eu vou justapor a minha gama R a C-, para ter um outro contorno fechado. Qual é o contorno depende do sinal de K. E se nós não fizéssemos essa análise, nós iríamos errar. Vocês vão ver que a gente não vai errar, que a gente vai chegar no resultado certo, correto. E vocês vão reconhecer o resultado como correto. Tá bom? Então, ó, a curva fechada gama R mais C+, ela é uma curva fechada de orientação positiva, porque ela está no sentido anti-horário. E notem que gama R mais C-, caso eu justapusesse essas duas curvas aqui, ela tem sentido horário, esse é o sentido negativo nas nossas convenções, em trigonometria em geral, em análise complexa incluída. Então, ó, esses são os zeros espertos que eu vou considerar. Vou analisar o caso K positivo e tenho esse zero escrito de um jeito bem charmoso. Depois, quando o K for negativo, eu vou acrescentar zero à nossa integral de um outro jeito bem charmoso. Tá? Vamos lá? Agora a gente tem que separar os dois casos. Caso K positivo. Quando o K for positivo, a nossa transformada, ela era o quê?
A sobre π, limite do R tendendo a infinito, integral de gama R, que vivia na reta real, de E a I KZ, A quadrado mais E quadrado, A quadrado mais E quadrado, DZ, perdão. Vou somar zero. Quem é o zero que entra aqui? Este limite aqui. Soma dos limites, limite da soma. Na verdade, como integrando é o mesmo, pessoal, eu posso reescrever a incorporação desse zero assim, ó. A sobre π, limite da soma de duas integrais. Integral na gama R, integral na C+, do mesmo integrando. Ora, mas essa soma de duas integrais, num trecho de uma curva fechada e depois em outro trecho, vem da integração complexa, que é um tipo de integral de caminho, de integral de linha, certo? Que, na verdade, é uma única integral na curva formada pela justaposição daquelas duas. E será uma integral fechada e no sentido anti-horário. É uma única integral. Aí, eu vou escrever o meu integrando aqui, repeti-lo, só que explicitando os polos. Tudo bem? Que são os números complexos que podem anular o meu denominador. São singularidades, polos de ordem 1 do meu integrando. Meu integrando é analítico, com exceção desses dois pontos. Esses dois pontos estão marcados aqui, ó, no meu plano complexo, onde eu tinha desenhado as minhas duas possíveis semicircunferências. Pessoal, o único papel do R tender a infinito aqui, claro, o lema de Jordan, né, só dá zero quando o R vai para o infinito, mas eu garanto que esses meus polos, cada um deles estará dentro de cada um dos dois contornos fechados que eu vou considerar. Então, usemos agora o teorema de resíduos. Uma função meromórfica, ou seja, é analítica a menos de um conjunto enumerável, né, de pontos isolados, que são esses dois polos simples de ordem 1, essa integral fechada, será igual a quê? O seu contorno está com a orientação positiva, que é a anti-horária? Certo. Então, o resultado dessa integral é mais 2π, soma dos resíduos. Resíduo de polo simples, uma forma da gente fazer é o limite, quando Z tende ao polo contido no interior da curva fechada que nós estamos considerando. No caso, é o mais IA, que está dentro de gama R mais C+. Então, limite Z tendendo àquele cara, Z menos ele, vezes o nosso integrando. Nunca cancelem num cálculo de limites, mas o limite dessa função descontínua, singular em IA, a gente pode imaginar que a gente cancelaria e jogamos IA aqui e aqui. Quando a gente, por favor, né, nunca cancelem isso numa prova, mas esse termo não será importante, está fora do ponto, não é relevante para o limite. O que vai sobrar, IA aqui, 2IA. Ora, mas o que eu tinha lá fora era 2IA, porque os πs eu já podia imaginar que eu tinha cancelado. E cancelou agora exatamente o 2IA. Só sobrou a exponencial oscilatória quando Z é igual a IA. Se vocês substituírem IA aqui, vocês vão chegar em EA menos AK. Uau, finalizamos o cálculo do K positivo. Deu algo bem simples. Vamos agora ao K negativo. K negativo. Nesse caso, a minha transformada só para K negativo. A sobre π, o mesmo limite que nós tínhamos. Vamos somar zero. Só que agora o meu zero será esse aqui, e não o de cima. Ele vai envolver a integração ao longo desta semicircunferência aqui, que é zero, podia estar orientado no outro sentido, mas eu já orientei para cá, para que justapondo a gama R, nós tenhamos um circuito fechado com orientação bem definida. Tá? Então é zero. Quem é o zero para mim? É a integral do mesmo integrando em C- no limite do R tendendo a mais infinito. A mesma coisa que a gente fez acima. Bom? Então, isso é o limite de uma única integral fechada no sentido horário, neste contorno aqui. Novamente, eu explicito os polos, são os mesmos do caso anterior, só que agora, como nós temos
uma curva fechada no sentido horário, o teorema dos resíduos vai nos dar menos 2π, soma dos resíduos do nosso integrando, nos polos contidos dentro da curva fechada. No caso, quem está contido dentro da curva fechada γr mais C menos, não é mais IA, é menos IA. Olhemos a figura novamente. É menos IA e somente ele, que é um polo simples, contido dentro dessa nova curva fechada, que é a que aparece para K negativo. Então, agora nós temos que fazer Z tendendo a menos IA, Z menos o polo, então é Z menos menos IA. Nunca escrevam isso, mas percebam que isso aqui é irrelevante no limite. Jogando menos IA aqui embaixo, na função contínua, que viria após um cancelamento, teremos menos 2IA, que cancela exatamente com o que está aqui fora, menos 2IA, o π já tinha ido embora. Então, basta nós fazermos Z igual a menos IA no argumento da exponencial. O resultado será exponencial de mais AK. Basta vocês fazerem a conta. Tá bom? Então, quando K era positivo, E a menos AK. Pessoal, eu acho que eu não ressaltei isso no começo, esse meu A tem que ser um número positivo, tá? Isso está marcado no início do exercício, mas eu não vim destacando até agora. Nada, na verdade, tudo bem. Isso poderia ter afetado até quem estaria dentro e quem estaria fora. A é positivo, tá? Quando o K é positivo, o meu A sempre é positivo, o resultado é uma exponencial de argumento negativo. A mesma coisa ocorre nesse resultado, porque o A é positivo, mas agora o K é negativo. Isso é uma exponencial que é sempre negativa. Os dois casos, K positivo, K negativo, e o K igual a zero, poderíamos fazer uma análise, cairia do mesmo jeito. Nós vamos chegar nesse resultado aqui. E aqui, os olhos de vocês deveriam se arregalar, porque nós vimos, como um exemplo na aula passada, uma exponencial bilateral. Nós partimos de E a menos A módulo de X, nós calculamos a transformada de Fourier daquele objeto, e se vocês olharem lá, se eu não me engano, foi o exemplo 3, nós estamos no exemplo 5 aqui agora. Exemplo 3, penúltimo exemplo da aula passada, vocês vão ver que a transformada de Fourier da bi-exponencial deu a lorentziana. Pessoal, na verdade eu disse que a gente estava calculando uma transformada de Fourier aqui, da lorentziana, e isso calculamos. Mas isso equivale, em algum sentido, à transformada de Fourier inversa daquele caso da bi-exponencial. Eu não tinha dúvidas de que eu deveria realmente chegar na bi-exponencial. Agora, eu só chego na bi-exponencial se eu faço essa análise cuidadosa, separando os casos K positivo e K negativo. Então, mensagem que vocês já deveriam saber de outros cursos, mas que eu reforço aqui para vocês, muito cuidado nas análises de vocês. Quando houver parâmetros, pode ser que vocês tenham resultados que dependam dos sinais dos seus parâmetros. E do jeito como a gente montou o problema, deixa eu voltar para ele desde o começo, nosso problema é esse, ó, calcular isso aqui. O meu K podia ser positivo ou negativo. Isso afeta a análise. Se você não levar em conta os possíveis sinais, você vai errar alguma coisa e vai chegar no resultado incorreto. Tudo bem? Então, isso aqui serve como um lembrete também de como a gente trabalha com complexos. Muitas vezes temos integrais reais, temos que inventar, de acordo com o caso, nem sempre é a mesma coisa, um fechamento desse contorno, de modo que a sua integral na curva nova que você monta, ou é zero, ou ela é um múltiplo a menos de uma fase do que o que você já tem, mas sempre a gente tenta montar algo fechado, porque num contorno fechado a gente usa resíduos, e o que você acrescentou, em algum sentido, não é importante. Ou é uma repetição do que você já tem, ou é zero, como foi o que aconteceu aqui pra gente nesses casos, tá bom? Você acrescenta zero, só para montar o seu contorno fechado. Desculpem os vai e vens, mas era esse o resultado que eu queria mostrar para vocês. Tá bom? Então, nem sempre um cálculo de transformada de Fourier exige o uso do teorema dos resíduos, mas às vezes é inescapável. Tá bom?
Propriedades de transformadas de Fourier. Então, chega de exemplos motivadores e introdutórios, eu vou mostrar aqui umas propriedades simples. Antes de mais nada, eu vou destacar que é conveniente nós escrevermos a transformada de Fourier como um tipo de operador. Tá? Então, a nossa transformada de Fourier, f tilde k, ó, a gente pode dizer que ela é um f caligráfico de Fourier agindo na sua funçãozinha f. Ou, explicitamente, você escreve assim, dizendo que você está agindo na f vista como uma função de x. Pessoal, esse tipo de notação, às vezes é conveniente, às vezes ela pode se confundir, porque isso aqui depende de k, tá? Isso quer dizer que eu vou transformar uma f de x. Mas aí você tem que ver, não está explícita qual é a variável de Fourier aqui. E nem aqui. Eu estou pressupondo que seja k. Mas notem, colocar mais um k aqui deixaria a notação ainda mais pesada, tá? Então, atenção ao contexto. Isso é muito usado, não é uma mania minha, não. Então, tá aqui, a nossa boa e velha transformada da função f, que vai ser uma função de k. E, quando a gente faz a inversão de Fourier, teremos uma f de x, que a gente pode escrever como uma f-1 da f tilde. Uma inversão de Fourier. Ou uma f-1 da f tilde k. Mas notem que isso aqui vai ser uma função de x, embora o x não esteja aparecendo aqui. Mas está aqui, é uma integral em k, dependente de x. Tá bom? Isso aqui é só uma notação nova, mas ela é muito conveniente, em particular para a gente escrever essas propriedades aqui. Ó. Linearidade. Transformada de Fourier de uma superposição de duas funções f e g que admitam transformada de Fourier, multiplicadas por complexos alfa e beta, como a transformada de Fourier é implementada através de uma integral, segue da propriedade de linearidade da integral, que esse meu operador de Fourier também é linear. Tá bom? Para quaisquer complexos alfa e beta. Translação. Se eu pego uma função e a desloco para a direita em A unidades, e só depois eu aplico Fourier, será que o resultado tem algo a ver com a Fourier da f original? Tem, certo? Vamos ter um fator E aí KA, onde A foi o deslocamento, vezes a transformada original. Vejamos. Quem é Fourier de f de x menos A? Ué, usa a definição. Transformada de Fourier de f de x menos A. Faça uma mudança de variáveis. Poderíamos usar a letra que quiséssemos. Vamos usar a simplíssima letra xi, certo? Xi é x menos A. Então, x é xi mais A. dx é igual a dxi. Os limites de integração não mudam. E aí, Ka, pessoal, é um fator multiplicativo independente de xi. E ele sai da integral. E o que vai sobrar na integral será a transformada da função original, sem qualquer deslocamento. Então, segue a afirmação. Transformada de Fourier de uma função deslocada, temos uma fase, um tipo de fase correspondente ao deslocamento, vezes a transformada original. Linearidade, translação e escala. Vamos à escala. E se eu pegar uma função, cuja Fourier eu já conheço, cuja transformada eu conheço, mas eu modifiquei a minha função por um fator de escala real, não nulo. Tá? Como que a minha transformada vai mudar? Pessoal, a gente vai ver aqui algo reminiscente até do que a gente viu na escala em distribuições. O resultado será 1 sobre módulo do fator de escala e a sua transformada aqui, ela deve ser reescalada e essa expressão corresponde à transformada de Fourier da sua função que sofreu uma escala. Vejamos por quê. Usemos a definição. Transformada de Fourier de f de ax. Vamos ter que separar aqui os casos em que A é positivo e negativo. Eu vou fazer explicitamente só o caso menos trivial, que seria o caso negativo. Uma nova variável xi entra no lugar de ax. Tá bom? Então, x é xi sobre A. Só que eu vou colocar o A junto do K. Tá bom? dx, pessoal, é dxi sobre A. dx é dxi sobre A. Agora, o cuidado aqui que a gente tem que tomar é com os limites de integração. Se o A é negativo, nós temos uma inversão aqui, ó. O mais infinito veio parar com um limite inferior de integração. E o menos infinito foi parar acima. Tá?
Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 1 essa minha integral, só que esse meu 1 será menos 1 vezes menos 1. Deixarei 1 menos junto desse A e vou trazer esse cara para fora da integral. Menos 1 sobre A. O outro menos que fica aqui reverte novamente os limites de integração. Só que o que terá sobrado será 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a mais infinito. Repito, já ficou um menos aqui porque eu pus outro aqui. F de xi, de xi, e aí alguma coisa xi. A gente percebe que a variável de Fourier muda. O resultado será a transformada de Fourier de f, mas não com o parâmetro k, e sim com o parâmetro k sobre a. Então, para a negativo, essa é a resposta. Se o a tivesse sido positivo, nós teríamos chegado em algo muito parecido, só que com sinal mais aqui. Então, para valer tanto para a positivo quanto negativo, a transformação de escala não é definida se a for nulo, tá, pessoal? Mas para ambos os casos, a gente coloca esse módulo. Então, esse é o efeito de uma mudança de escala na sua função sobre a transformada de Fourier dessa função. Você vai ter uma relação com a transformada de Fourier da função original, só que você tem que mexer na variável de Fourier daquela variável original. Então, vamos ver uma aplicação direta disso aqui, para a gente finalizar a aula de hoje? É isso mesmo? É. Vamos lá, para finalizar a aula de hoje. Vamos imaginar que nós partimos de uma função gaussiana, que foi um dos nossos exemplos. Foi o quarto exemplo, o último exemplo da aula anterior. Tá bom? Eu vou definir aqui um parâmetro sigma, real positivo, e vou definir uma nova função g por uma transformação de escala. Eu quero pegar f de x sobre sigma para construir uma nova função g de x. Então, eu faço uma escala. Só que depois eu vou fazer uma translação, certo? A translação será definir uma nova função h a partir dessa g. Eu quero pegar essa g e transladá-la em mi. Tá? Pessoal, quem é a função h de x ao final dessas transformações? Ora, primeiro eu pego aqui e escrevo x sobre sigma. Então, vai aparecer e a menos x quadrado sobre 2 sigma quadrado. Depois, eu troco x por x menos mi. Verifiquem, o resultado é esse aqui. Esse sigma ao quadrado no denominador veio da escala, na passagem da f para g. Esse x menos mi veio da última passagem, que foi a transformação aqui que definiu a h, a translação que definiu a h a partir da g. Então, a minha função h de x é essa aqui. Tá bom, mas eu gostaria de saber quem é a transformada de h. É claro que a gente poderia usar a definição e fazermos a integral de Fourier nesse cara aqui diretamente. Só que nós já fizemos essa conta, nós já sabemos quem é a transformada da f. Então, eu não quero fazer essa conta de novo, eu quero usar essas propriedades. Então, vamos lá. Transformada de h, h é uma translação da g. Então, é um fator de fase vezes a transformada da g. Foi a nossa translação da página anterior. Deixa essa fase aqui. Mas a transformada da g, olha, a g é uma escala da f, uma transformação de escala da f. Então, a transformada da g envolve fatores de escala em relação à transformada da f. Notem que nós tínhamos 1 sobre a, ou 1 sobre módulo de a na página anterior, porque a escala era multiplicativa. Aqui, como eu dividi, ela vem para cima. Estou usando a escala da página anterior. Qual que é o resultado? Essa constante sigma vem para cá, se junta à fase que nós tínhamos. Ora, isso quer dizer que eu vou pegar a transformada da f e vou jogar como parâmetro sigma k. Mas eu já sabia que a transformada da f era e a menos k ao quadrado sobre 2. Nós tínhamos delirado que a transformada de Fourier de e a menos x ao quadrado sobre 2 era ela mesma, só que na variável k. Então, nós tínhamos e a menos k ao quadrado sobre 2. Fazendo essa escala sigma k, nós chegamos nesse resultado aqui. Tudo bem? Além de eu estar ilustrando essas propriedades de escala e translação, vamos analisar qualitativamente o que aconteceu com o resultado. E agora nós temos uma gaussiana geral, com 2 parâmetros, e não essa gaussiana particular aqui. Tá bom? Nós temos uma gaussiana geral,
e há uma interpretação para esse fator sigma. Nós vamos ver o que acontece com a interpretação aqui e na sua transformada. Vejamos. Pessoal, o gráfico de uma h de x qualquer é como esse aqui, ó. É uma forma de sino invertido centrada em μ. Se eu fizer μ igual a zero, eu desloco o pico para a origem, para x igual a zero, e a gente vai ter uma curva como essa aqui. Tá bom? Olha só o que eu vou fazer. Também para μ igual a zero, para eu não ter que me preocupar com isso aqui na transformada, eu quero representar h tilde k dividido por sigma, e eu fiz μ igual a zero, isso aqui igual a 1. Aqui eu vou plotar para a gente h tilde k sobre sigma, e ela é, ó, e a menos sigma ao quadrado, k ao quadrado sobre 2. Então, ela é centrada em k igual a zero. Tá bom? Ótimo. Pessoal, k igual a zero, exponencial de zero é 1. Então, ambas essas expressões, h de x e 1 sobre sigma h tilde k, têm ordenada máxima 1 na origem. Tá? As duas têm forma de sino invertido, porque as duas são gaussianas. Só que nós podemos interpretar o sigma dessa como um tipo de largura dessa primeira gaussiana. Qual é a interpretação? Se essa altura aqui é 1, eu posso perguntar qual é a abscissa, ou quais são as abscissas, em que a minha altura cai para 1 sobre e, por exemplo. Eu escolhi isso aqui para facilitar a conta. Ora, será em x igual a sigma raiz de 2 que eu vou cair para 1 sobre e. E eu vou fazer a mesma pergunta na gaussiana, no meu mundo de Fourier, na variável de Fourier. Quanto que é o k que me faz cair de 1 para 1 sobre e? É raiz de 2 sobre sigma, pessoal. Tá bom? Então, notem, a gente marca uma certa proporcionalidade de decaimento fixa, e a gente percebe que quando o sigma é grande, nós vamos ter algo largo aqui. Mas no mundo de Fourier, nós vamos ter uma gaussiana estreita. E vice-versa. Se isso aqui fosse estreito, isso aqui seria largo. Notem que o sigma ao quadrado aparece em posições completamente diferentes. Ele está no denominador do argumento da exponencial aqui. E aqui ele está no numerador. Então, se a gente interpreta isso como uma largura, isso aqui é uma antilargura. Tá bom? Então, nós vemos que quando você tem gaussianas, largura no mundo real, grande, implica largura baixa, estreita, no mundo de Fourier, e vice-versa. E isso não vale apenas para gaussianas. Qualquer tipo de função em que você pode medir espalhamento, em algum sentido, largura, você vai ter essa oposição de comportamentos entre a variável, entre a função original e a função transformada. Então, isso é uma expressão de um tipo de relação de incerteza. Nós poderíamos, lá em quântica, em termos de funções de onda, falar em função de onda na representação de posição, função de onda na representação de momento. Há uma complementaridade. Se a gente definisse essa largura em 1 sobre e, isso é arbitrário, tá? Mas se eu chamasse isso de incerteza em cada uma dessas minhas variáveis conjugadas por Fourier, nós vemos que não é possível minimizar ambas simultaneamente. Então, isso é uma propriedade fundamental da análise de Fourier. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Peço que vocês aguardem o fim da gravação.